Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquariofilia Simples. O meu nome é Pedro Ferreira e hoje tenho o privilégio de estar aqui na casa do Nelson Pina, que vai-nos mostrar e falar um bocadinho daquilo que ele mantém no hobby, que é camarões e discos selvagens e os altos. Sim. É? E vamos falar aqui um bocadinho de como é que é manter duas espécies, ou melhor, três espécies, um pouco extintas. Ou seja, camarões e discos selvagens e altos. Então, Nelson, como é que surgiu essa de montar os camarões, assim, fazer colónias de camarões e discos? Isto começou tudo numa brincadeira, já há alguns aninhos, não muitos, aí há 6 anos, de uma brincadeira. Começou por um aquáriozinho pequenininho, depois foi crescendo para 2, para 3, com a ajuda aí de grandes amigos que estão no hobby, não é? Ainda, e outros já não, infelizmente, porque tinham muito para dar, mas pronto, devido à vida e às circunstâncias, alguns desistiram, outros não. E pronto, e hoje em dia tenho aqui quase 32 aquários, acho eu. 32 aquários? Sim. Uau, é muita coisa. Ainda faltam mesmo. mais 2, mas aí já chega. E mais duas colónias de camarões que tu queres? Não, são mesmo os aquários que hão de vir ainda, que estão encomendados, que estão para chegar. Ok. Olha, diz-me uma coisa, tu tens esse gosto, eu já estive a falar um bocadinho contigo, tu tens mais o gosto de camarões do que propriamente peixe, né? Exato. Tu sempre tiveste mais essa ambição de criar camarões, Sim. do que propriamente manter peixe, e voltaste a meteste em peixe. Pronto, na altura eu também tinha discos, Exatamente. nós falávamos e partilhávamos algumas experiências e ideias, mas o teu foco sempre foi de camarões. Sim, Eu sinceramente também já montei camarões, mas nunca tive nada disto, nem pouco nem mais ou menos. Não, basicamente os peixes comecei com os guppies, não é? Como acho que toda a gente começa. Olha, eu acho que no hobby fui o único que ainda não tive guppies. É verdade. Um aquário pequenininho, cerca de 40 litros, 50, se não me engano. E até ganhei o bichinho pelo ter um disco desse aquário, que achei ridículo, não é? Porque é a inocência de um principiante, não é? Como é óbvio. E quis mais, desfiz-me daquele aquário, comprei um maior, comprei mais discos, até que surgiu a oportunidade de ter discos selvagens. Pronto, e é a minha paixão, como é óbvio. Desisti dos híbridos. Dos híbridos, os E supostamente híbridos. selvagens. Qual é a diferença maior que tu vês de um peixe selvagem, do disco selvagem, para um disco híbrido, ou um disco que é criado em cativeiro, ou que, como as pessoas costumam dizer, que é apuramentos de raças em que chegam àquela determinada cor, àquela determinada estirpe? O comportamento, Ok. qual é o que tu notas? Eu vou falar por mim, não é? Porque A tua cada um- experiência? Sim, claro, cada um tem a sua experiência e a sua vivência. e sabe mais ou menos, mas aquilo dos meus, o que eu noto e que a gente já falou antes disto começar, Sim. é mesmo a parte do crescimento, crescem muito menos para mim, apesar de eu me dar água todas as semanas. Não comem tudo como os discos, os híbridos não comem, porque há papas que se compra da Standecker, por exemplo, estes não comem, não sei porquê. Papas de coração de boi, que é aquilo boi também não lhes pegam muito, adoram mexilhão, por exemplo. Adoro. cortas aos bocadinhos e Exatamente. Quando se muda a água, noto mais que as cores ficam mais vibrantes. E são super assustadíssimos. Portanto, se eles não conhecem as tuas, por exemplo, agora hoje estás aqui e eles estão um bocadinho mais afastados. estão afastados, porque por exemplo, a minha mulher passa e a minha filha passa e eles andam ali na boa. Mas olha, quando eu tinha discos, isso é uma particularidade dos discos. Eu quando tinha discos, na altura, a minha mulher é que me ajudava a dar comer a alimentação durante o dia, quando eu estava ausente a trabalhar. Ela ainda hoje me pede para eu ter discos por causa disso, que os discos são muito
ganham muito afeto ao dono. Estes por acaso não, estes, porque andam são ali. diferentes. Mas agora os híbridos, quando a minha mulher passava, eles parecem que um Deus. Exatamente, por acaso os peixes são. Quem não teve diz, acho que é uma boa oportunidade, mas também mantenham as condições ideais. Pois, porque são mesmo animais que se chegam muito ao dono. Exato. E os selvagens já se resguardam mais. Resguardam um bocadinho mais. Eu depois, a nível, quando as pessoas falam a nível de doenças, ficam doentes ou ficam e tem que se fazer ali tratamento. Se calhar, eu tive discos híbridos, se calhar com tratamento eles passavam, com estes não. Com estes se calhar tem que seguir ali à procura realmente ver o que é que se tem. Sim, é a minha opinião, porque há ali tratamentos que eu tive que fazer 2 e 3, mas diferentes, para ver se realmente... E tu notas, por exemplo, nos teus discos selvagens para os híbridos, tu notas, por exemplo, que estes são mais resistentes ou menos resistentes? Ou são mais propícios a doenças ou menos propícios a doenças? Da tua experiência, o que é que tu vês? A minha experiência, os primeiros discos selvagens que eu tive, eu fiz a pior asneira que se pode acontecer ao cimo da terra, foi juntar e comprar ali além juntar nos selvagens? Exato. E depois deu cocó, não é? Pronto, desculpem a expressão. Pronto, estes vieram todos do mesmo sítio. Quando faço o tratamento, faço 2 tratamentos diferentes, mas só fiz para aí, já os tenho há 1 ano e só fiz uma vez. Só fizeste uma vez? Vez. Por exemplo, não sei se tu viste o vídeo que tenho aqui no canal, o Bruno por acaso faz uma coisa porreira, que eu acho que ele, a louvar o trabalho dele, que ele já, a microscópio, já vê qual é o parasita, o que é lá a tratar, o que é lá a desparasitar. Realmente é um trabalho interessante, mas também é preciso ter conhecimento, porque se for eu olhar para o microscópio, se não tiver experiência, vou andar à toa e não sei o que é que eu vou tratar. Certo. Basicamente é isso. Aqui, pelo menos na parte dos discos, eu tenho 2 grandes ajudas. Eu vou falar nos nomes, estás à vontade de falar. Então acho que as pessoas não se vão importar. Tenho o do Hugo Jesus, que é da Davy Shop, que me ajuda muito. Isto não é fazer publicidade, não, é o quê? Claro que não. Claro que não. Aliás, os meus discos até vieram dele. Sim. E eu depois falo muito com o Vitor Hugo. Vitor Hugo Quaresma, dessa tem ajudado super e agradeço-lhe imenso. Tive ali discos que tiveram mesmo doentes mesmo, e ele ajudou-me e disse-me como é que eu consegui tratar e pronto, e ali estão. E aí estão, lindos e fofos, né? Gordinhos. E aqui em relação aqui aos teus camarões, isto é outro mundo da parte. Onde aqui tu tens colónias, são peixes que requerem também TDS baixos, né? Não, os discos não é o caso. É preciso ter um pouco mais de controle. Em relação aos discos troca água, mete água, tanto que voltando um bocadinho atrás, o que eu notava, por exemplo, nos híbridos era se a água viesse um bocadinho mais quente ou um bocadinho mais fria, havia sempre se calhar ali um disco ou outro que notava a diferença, ou chegaram mesmo a morrer. Chegaram mesmo a morrer. Eu a pôr água e não sei porquê, eles estavam via eles a tremer e morriam mesmo. Chegou mesmo a acontecer isso. Felizmente. E aqueles não, vai um bocadinho mais quente, às vezes vem um bocadinho mais fria e eles estão ali em pé. Já agora falando nisso, qual é a temperatura que tu mantens em discos selvagens? Ali não faço ideia, mas deve estar entre os 25 e 26. 25 e 26. Sim. Mas é suposto mais ou não? Depende, se fizer um tratamento posso ir para os 29, mas é como eu digo, não faço. Fiz só uma vez. E nos híbridos? A temperatura? Nos híbridos tinha a 28, sim. Pronto. É que isso, muita gente diz que mantém temperaturas a 30. É o que vale. E tenho agora ligado porque está a coisa, mas por exemplo aqui estes têm termostatos, acho que só ali 4 ou 5 aquários é que têm termostato, o resto nenhum tem. Também estão todos colados e acaba por aquecer. Não, o resto nenhum tem. Ok. Nenhum tem, tenho a casa a 20 graus, portanto. Sim. Em relação aqui aos aquários de camarões, já muda bastante o contexto porque já são outras águas, né? São águas que tu adicionas sais, exatamente. Ou seja, as águas estão tratadas, digamos assim. E achas que os discos, e muita gente pensa que os discos dão trabalho, estão aqui dá, é um dia inteiro. É o dia inteiro a tratar destes aquários todos, né?
E trocas de água, medes TDS. TDS, depois se há ali um substrato já lá não está assim como a gente quer, é desmanchar, apanhar os camarões todos, apanhar tudo, pôr noutro e depois voltar a montar outra vez. E estamos a falar de doenças dos discos, em relação aos camarões também são propícios a doenças? Ou são muito mais resistentes? Por exemplo, estamos a falar ou seja, isto são crustáceos, né? Camarões são crustáceos. Sim, tem algumas doenças, mas eu infelizmente nunca tive. Se tiveste sempre. Se tive, nunca notei, porque às vezes lá morre um ou outro, mas é normal. É normal, é o ciclo da vida, né? Às vezes basta se calhar uma luz a acender, eles ao assustarem só o exoesqueleto não sair na totalidade. Sim, porque eles fazem a renovação do esqueleto, exatamente. Não é? Ou seja, para um camarão estar saudável convém ele fazer. Exatamente. Fazem quantas vezes por ano, ou é esporádico fazer assim uma vez por mês ou duas? Sinceramente também não sei responder muito bem a isso, mas deve ser esporádico, deve ser o crescimento. O crescimento eles vão mudando a cada Eu sei que as fêmeas, quando ficam ovadas, quando ficam para fazer a ovulação, têm a celazinha, que a gente chama a celazinha por cima, abaixo um pouco da cabeça, fica ali um bocadinho mais negro, naqueles que dá para se notar, não é? E mudam o exoesqueleto. Conforme mudam o exoesqueleto, há a cúpula do macho ou macho com a fêmea. Por exemplo, olha, estás a falar de macho e fêmeas, agora vou-te fazer uma pergunta, se calhar, para mim, eu não te sabia responder, mas sim, tu deves saber. Consegues ver um camarão entre macho e fêmea ou não? Consigo. Sem ele estar... Consigo. Sem estar ovado. Alguns. Consegues? Há outros que se enganam, mas sim. Consigo. Qual é o que tu vês? Pela cabeça? Pela geometria do corpo? Pelo corpo, sim. As fêmeas são assim um pouco mais arredondadas por baixo. Ok. Faz tipo cova? Exato. Ou não? Faz barriga. Faz tipo barriga. E o macho é mais pontiagudo. Mas há enganos que eu já tive aí me enganaram. Pergunta para muitos. Camarões dão-se com peixe ou não? Do peixe. Epá, eu tenho ali camarões com peixe. Tens? E se tens os teus camarões com discos? Não. Nunca mais? Não, aquilo também. Aliás, olha, às vezes comem. Eles adoram camarão, não é? é? Aqueles que morrem, ou os discos que apanham ali, é comida para os discos. Ou tipo, fazes seleção, não é? Selecionas os camarões? Não, é só, ali só dou os que morrem ou que eu vejo que estão mortos, é que eu dou eles. Não dou o camarão vivo, não. Ok. Não fazes. Não. Há quem faça muita seleção das colónias pelas grades. Eu faço, mas o que é que significa as grades? As grades é para quem vê que é o processo de camarões? Basicamente é o apuramento daquela estirpe, daquele camarão que se tem. Por exemplo, há aqueles que é vermelhos e brancos, um exemplo. Exatamente. Qual é a grade, por exemplo? Se eu quiser só um vermelho, tenho que começar a selecionar tudo o que tem branco para tirar, para ficar só... e depois a reprodução deles, eles cada vez vão ficando mais vermelhos, mais exatamente. Abaixo. Porque o branco ou seja, tu podes pegar em dois camarões distintos e fazer uma colónia de um camarão que daí que vai sair, ou não? Com tempo, sim. Com tempo. Demora algum tempo, mas ele vai chegar a um consegue-se. Tenho ali, até depois posso mostrar. E agora, outra pergunta, que eu adoro fazer perguntas. Qual é a diferença? Também não quer dizer que o Nelson possa responder a tudo, né? Que há coisas que nós andamos no hobby e estamos sempre a aprender. Eu estou sempre a aprender e gosto de aprender. E qual é a diferença entre caridinas, neocaridinas e suelis, salvo erro o nome? Soletes. É soletes? O nome? Pronto, soletes. Basicamente, eu acho que é o camarão, não sei. E o comportamento e as águas, talvez. É mais as soleses são mais difíceis, não é? Não sei. Já não manteste? Porque eu consegui manter 18 espécies. Foi? De saloeses. E pena que eu não consegui ver na altura. E tive produção deles. Só que tive um problema e tive que sair de casa e eu depois despachei-os todos, mas consegui. Portanto, eu para mim não. Mas por acaso é uma das espécies que demoraram e não consegui. Sim. É como qualquer coisa, há uns que a gente consegue, outros não consegue. São mais exigentes em parâmetros ou por exemplo, das três espécies, qual é a mais fácil de manter?
São as neocaradinas. São as neocaradinas. Eu acho que porquê? Por causa dos parâmetros? Não é? sim. São mais... A água da torneira, basicamente, lá para dentro e está feito. É? Os mais fáceis. Os mais fáceis. Os mais fáceis, ok. Esses água da torneira... Apesar de... A água da torneira, se calhar da nossa, que a gente vive perto um do outro, e os nossos TDS aqui são baixos sempre. Sim. Andam nos 70, 80, Exato. por aqui, não é? É pelo que dizem, porque eu nunca tive neocaradinas, ou se tive meia dúzia delas. Tens tive mais verdes, caridinas, tive né? O que verdes. tu mantens agora é Sim, caridinas. é só caridinas. Tenho ali umas neocaradinas que me ofereceram e andam ali. Portanto, se produziram ou não faço Não ideia, fazes ideia. porque eu não reparo. Sim. Desculpa, isto exige muito medições de parâmetros, exige que tu estejas sempre a adicionar sais para teres os TDS àquilo que tu queres para que os teus camarões consigam reproduzir, ou tu vives isto relaxado e os teus camarões reproduzem? É porque às vezes nós temos a mania de mexer tanto que em vez de melhorar estragamos, não é? Exatamente. Então eu vou ser o mais sincero possível. Eu sei que vai haver pessoas que me vão criticar, não é? Como é óbvio. Isso faz Mas parte. eu também sou criticado, mas eu não tenho, todos nós eu não somos tenho qualquer criticados. tipo de problema porque eu tenho o que tenho. Sim. Não meço nada. Não vives mesmo Zero. relaxado aqui no hobby. A única coisa que eu faço é quando monto um aquário, vou ter que medir, não é? Porque eu adiciono os sais para a primeira água e depois não faço mais nada. Rigorosamente nada. Ou seja, tu se calhar já fizeste, mas agora como já sabes aquilo que tu tens, Exatamente. já sabes o que é água, mais. sei mais ou menos aquilo que eu tenho que fazer. Quando vou repor água não meto sais, quando faço mudas de água meto sal, sei a quantidade que tenho que pôr para ter dentro do bidon aqueles TDS e para mim está bom. Sim, basicamente como eu faço. Eu como tenho as rotinas certas nos meus peixes e agora que mantenho alguns peixes selvagens, ou seja, aliás, vou comprovar que há pessoas que eu às vezes falo e as pessoas chamam-me mentiroso, que eu tenho aqui aquários com 230 TDS, por exemplo. E eles estão 230 TDS ali, e o máximo nos camarões deve rondar, ou o que é que dizem? 160, 170, só que lá está, eu posso ter 280, mas ter muita carga orgânica, mas o GH está nos 4, 5. Sim, mas os TDS não tem nada a ver com o positivo com a dureza da água. Não tem nada a ver, tem a ver mas com o KH, por exemplo, KH está a zero. Está a zero, está baixo. Está baixíssimo. Não, eu tenho ali a caneta, a gente experimenta. Sim. Mas também aí é que se calhar faz a grande diferença, é tu dizeres o KH baixo, não é? Pois, é provável. Mas de resto não meço rigorosamente nada. Não medes. Lá está, é como eu costumo dizer, e naquilo que eu faço, como tu também deves ter as tuas rotinas habituais. Né? Eu, por exemplo, normalmente faço as minhas TPAs, as minhas trocas parciais de água todas as semanas. Exato. Eu todas já sei o que é que anda aí de valores. Outras vezes, quando quero intencionar os meus peixes a reproduzir, ando aí sem fazer, aí é que eu controlo os meus parâmetros. Sim. Para, pronto, não vá alguma coisa correr mal, o que é que eu faço? 15 em 15 dias, mais ou menos. Deixo de fazer TPAs e depois aumento Sim. a temperatura e eu alimento menos, depois alimento mais, eu faço aquela. Pronto, e se tivemos. No teu caso, aqui os camarões, a reprodução disto é manter os parâmetros e eles estão, se eles estão bem. Agora estão mais parados porque também está frio. Não tenho termostatos, não é? Ou os que tenho ali muito pouco. Sim, a temperatura está boa. Mas de resto está. Pronto. Não vou querer. Eu acho que vocês devem querer ver os camarões tanto como eu e os peixinhos dele, então vamos passar aqui a isto e ver o que é que o Nelson aqui mantém. Antes disso, quero-vos dizer que tanto o Nelson como outros amigos daqui da Aquariofilia vão estar presentes na FIL. Qual é os dias? Estás-me a explicar? 27, 28 e 29, acho que 27, 28, 29, salvo erro. Se não estiver errado, eu vou deixar aí na descrição. Vais já estar com algumas colónias tuas de camarões. Sim. Entre outros amigos que vão lá estar. Pá, isto é um esforço enorme que vocês vão fazer. É um esforço enorme. Isto começou numa brincadeira. Exatamente. O meu amigo Paulo Cavaleiro. Eu já falei com ele também. Já lá ia. E autoconvidámos-nos e juntámos um grupozinho de. Eu já falei com ele. Também quero Verdade. deixar aqui mencionado aqui no canal que
vai estar o Nelson, vai estar o Paulo Cavaleiro, vai estar, eu já vi que vai estar também o Tiago Ralha, vai estar o Vítor Silva da Happy Aquário, o Tiago Ralha da Paraíso Pleco, o Cavaleiros Strips, né? Paulo Vinagre, o Paulo Vinagre, não sabia. O David Prime. O David Prime. O resto não sei. E pronto, e há de estar mais alguns. Epá, quem quem tiver a oportunidade, vão lá ver, vão lá visitá-los, porque epá, eu sei que é um esforço, é uma dedicação, é um fim de semana, porque aquilo que eles vão lá estar presentes é mostrar só aquilo que eles mantêm, mas depois há muito trabalho antes e depois. E eu acho que vale muito a pena visitar esta lobby. Exatamente, vale muito a pena, porque assim promovemos a nossa aquariofilia e o esforço que todos nós dedicamos aqui ao nosso hobby para que isto desenvolva e que não sejamos só críticos. Eu gosto de ser criticado para que o gajo faça melhor exatamente para evoluir na aquariofilia. Então, meus amigos, aproveitem e vão até lá, façam uma visita a eles. Pá, eles são super simpáticos, eles estão sempre para nos ajudar. O Nelson agradece desde já por me teres deixado e o privilégio de estar aqui a filmar os teus peixes e ter tirado este tempo. Muito obrigado e obrigado a vocês por estarem aí e assistirem e subscrevam o canal, que também me ajudam bastante. E agora vamos... Estás a ver? Tipo aqueles que eu não quero, meter aí. ok, tipo... Yeah. Aqueles que não são selecionados por ti, tu tens aqui. Uhum. Já agora o que é isto que está aqui de vidro? Isso é um oxidator, mas está aí só para efeito que eu não uso. Não usas? Ok. Isso é para oxidar a água, mete-se ao Ok, aqui tens... Aí tenho uns metálicos. Os metálicos, tipo de cabeça tipo azul, não é? É, tipo ferro. Uhum. Estão em alguns. Já estão aqui alguma colóniazinha. Aqui. Aí é igual, é É. uns menos com mais branco, vá, digamos assim. Deixa eu ver. Ok, estes, ou seja, vais selecionando entre um e outro aquário. Não quer dizer que, por exemplo, aqui estás a ver este todo preto. Sim, sim. Por exemplo, ainda tenho aqui mais um aos outros, mas eu estou à espera que aqueles aquários ciclem para. Aqui. Aí tenho uns Galaxy. E tenho aí uns vermelhos, umas neocaridinas, pronto, estás a ver? E os pretos, não é? E esses são os Galaxy. Os Galaxy. Aí são uns Super, uns Santa Claus, com uns gupizinhos. E aqui é que estão os tais gupizinhos. E tenho aí um. E já criaram, estou a ver aí pequeninos. E tenho umas neocaridinazinhas, acho eu, azuis. Aqui são Red Devil. Red Devil. É o camarão que a maioria das pessoas gostam, que são todos vermelhos. Não é? Pois é, acredito. Aqui. Aí são PRLs. Aqui deve ser aqueles tais que tu também selecionas para estarem só assim, não é? Exatamente. Com aquele... Aí já não seleciono porque aí só nasce mesmo isso. Ah, é? Não há nada a fazer. Já não há nada a fazer. Aí são. Sakura, será? Não. Será? Ah, São, não percebo nada de camarões. São Tigers OE, portanto são completamente escuros. Um azul mesmo escuro. Também não há aí já muita seleção, porque eles felizmente já nascem assim. Boa. Estão separados. Aí são uns Tiger. Uns Red Tiger. Red Tiger. Que é uma coloniazinha pequenininha que mandei vir do estrangeiro. Oh, estou aqui a ver os camarões. Eles crescem mais que isto? Eles crescem um bocadinho mais. Crescem mais Um que bocadinho. isto, não é? Aqui.
Aí são os Santa Claus que estão à espera dali de uns aquários para fazerem umas coleções. Também muito giros. Aí são os Dragon que correu mal da experiência. Tenho só meia dúzia deles. Tenho que ver se arranjo aí mais uns quantos. Está aqui a filmar um. Está aqui um azul também. Eles eram assim azuis. Ok. E aqui ainda. Se passa por aí. Pronto. Há de correr bem. Aqui. Aí é uma misturazinha que eu ando a fazer. A ver se nasce aí umas coisas engraçadas. E com esses vermelhos. É essencial ter sempre musgos com camarões. Aqui. Aí são outros Galaxy. Eu tenho vários aquários de Galaxies porque são de sítios diferentes. Ok. E como têm grados diferentes, eu não os quero estar a misturar. Por exemplo, imagina que mando vir uns Galaxies, já não os meto junto dos meus. Prefiro pôr no outro aquário. Epá, estes são muito giros. Estes são os azuis. Vou filmar este aqui. Como é que estes são? Qual é? Esses são os. Tenho aí Blue Steels e. Bull Steel. Sim, tenho aí Blue Bolts. Bull Volts. Ok. Agora. Aqui. Aí outra misturazinha que eu estou a fazer, aí com os Red Devil e aí com esses amarelinhos. São tipo listados, não é? É, são. Aí são uns Fancy Tiger. Aqui tem Esses são portugueses, esses vieram de Portugal. Estes Esses vieram cá, Oi? vieram daqui. vieram daqui. Esses são muito bons. Num- Quem os tem, está a fazer um bom trabalho. Um aficionado de camarões que está aí. É verdade. Estes. Aí são uns que estavam ali e eu estou a ver o que é que sai daí. Muito giro. Aqui Aí está vazio. Ainda Esses está- Esses são todos vazios. são todos vazios. Aí, Ainda vais pôr aí camarões, né? Sim. Estás à espera. sim. Aí é os famosos pandas, os taiwanes. Aí, pronto. Uhum. Lá está aquilo que estavas a dizer, a temperatura, 21 graus, né? Exatamente, cá fora. Cá fora. Aí está a medir cá fora, né? É. Aí é o que eu não quero, meto para aí também. Ok. E pronto, os que tu achas Vou que, nascer. os que tu achas que tu não queres, as tuas feições. Aqui também. Aí são os vermelhos, uns tiger vermelhos. Está aqui, está aqui. Estou a ver aqui alguns, por aqui. Esse aí é o E agora? mais antigo que eu tenho. E estes Aí são rapazinhos? mais uns Galaxy. Uhum. E aqui E tens. aí foi onde veio as colónias todas dos metálicos. Vieram todas daí, desse aquáriozinho. Vou nascer e eu vou tirando. Obrigado por assistir aqui ao vídeo, obrigado Nelson por teres a oportunidade de mostrar aquilo que tu mantens. E já sabem, subscreva o canal, deixem o teu like. Não se esqueçam também, dia 27, 28 e 29 na FIL, não é? Exatamente. Aqui no Parque das Nações. Estejam lá para assistir o Nelson e os outros anfitriões também. Ajudem à aquariofilia. Exatamente, ajudem a aquariofilia a desenvolver, aproveitem e vejam tudo aquilo que eles têm para dar e que vão dar muito lá, do seu tempo, para todos nós, não é? Todos nós somos gratos a vocês por fazerem aqui o hobby em Portugal crescer. Muito obrigado e boa semana. Vá, obrigado.